Boa tarde, professores. Boa tarde, tudo bom, Ana? Boa tarde, professora Solange. Boa tarde. Boa tarde, Ana Júlia. Tudo bem com você? Tudo sim, e o senhor, professor Wendel? Tudo ótimo. Então, gente, a gente vai começar. E a minha primeira pergunta para vocês é: qual a sua experiência com o racismo? Quando a gente fala do racismo, e aí eu vou falar do meu lugar como uma mulher negra, o racismo para a população negra, ele é uma experiência que nós temos desde sempre. E, infelizmente, para uma criança negra, ele começa até antes mesmo do nascimento. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que têm o menor tempo durante as suas consultas no pré-natal. As mulheres negras são aquelas que recebem 20% a menos de anestesia na hora do parto. E são também as mulheres negras que são vítimas, na maior parte dos casos, de morte, né, materna pós-parto. Então, a história e a relação que se tem com o racismo, ele começa desde muito cedo, por conta das estruturas raciais que nós temos, né, de discriminação racial, e por conta desse racismo tanto estrutural como institucional. E aí eu posso dizer que o racismo ele permeia, né, toda a minha vida, desde a infância até hoje. E eu não acredito que isso não seja que isso seja uma especificidade, porque infelizmente no Brasil toda criança negra que nasceu e que vai nascer sobre a insígnia do racismo, né? Toda criança negra, todo menino, toda menina negra vai experienciar durante a sua vida as situações de racismo, seja esse racismo velado, ou seja, o racismo nas suas formas mais agressivas, né, com agressões físicas, agressões morais e, em muitos casos, até mesmo a perda da vida em função de uma estrutura racializada que nós temos no Brasil. Bem, primeiramente eu gostaria de rechaçar a ideia de que o racismo não existe, né? O racismo, ele existe sim, como a professora bem colocou, ele está aí no nosso dia a dia. Eu, como negro, como classe baixa, minha família toda ela é de classe baixa, a gente sente na pele a discriminação que é feita entre população, entre pessoas negras, pretas, e aquelas que não pertencem a esse grupo, que também é chamado, né, nós somos chamados de minoria. Mas, historicamente, o racismo, eu penso que ele deixa um estigma muito forte na nossa sociedade. Nós não podemos esquecer que esses dados que a professora colocou, eles são muito importantes para a gente entender e começar a ir contra essa política negacionista de que o racismo não existe. O racismo existe sim, e nós, como população negra, nós somos vítima histórica. Se a gente analisa a história do Brasil, desde o processo de escravidão, passando por vários outros momentos históricos, nós somos vítimas, né, de um processo e que hoje, infelizmente, a gente acaba tendo essa ideia, né, negacionista de que o racismo não existe. Mas existe sim, e a gente tem que combater. Não só nós negros, do meu ponto de vista, mas também toda a população de um modo geral. Eu sou branca, mas eu tenho um pai que é negro. E eu tenho primos que também são negros, né? E numa família que a família inteira é branca, dos olhos claros, a gente vê a discrepância, né? E como os meus tios tiveram que acostumar com a ideia dos meus primos são dois, eles são os únicos negros da família inteira. Porque minha tia se envolveu com um homem da África.
ela do olho azulzinho, branca, 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 porque os meus avós são brancos. E sempre na família, né, houve uma resistência, né? Tem algumas irmãs da minha avó que até hoje falam esse menino preto, esse jeitão, sabe? Esses negros, com uma forma bem racista mesmo, né? Porque para eles é algo natural. A minha avó, ela, quando era criança, os pais dela não deixavam ela brincar com crianças negras, porque era errado. Então, eu não vivenciei, mas eu conheço muitas pessoas que vivenciam na pele, literalmente, o que é o racismo. Então, não tem como falar que o racismo não existe, porque ele existe e ele está em quase todos os lugares, a não ser que seja um lugar que só tem branco, aí não existe mesmo. A minha outra pergunta é: vocês dois são professores. Vocês já encontraram alguma dificuldade de conversar ou falar em sala de aula sobre o racismo? Se sim, qual? Nesse sentido, eu penso que não é só dentro do espaço da sala de aula, né, que a gente acaba se deparando com o racismo. Ele já começa, né, a partir da percepção de que a universidade, a instituição universidade, ela não foi constituída, ela não foi pensada para a população negra, ela não foi pensada para a população pobre e ela não é pensada para a população indígena. O espaço da universidade é pensado para uma elite branca e com o processo, né, que nós tivemos a partir de 2012 das cotas raciais, esse público hegemônico, né, que sempre teve como um direito fundamental seu ter espaço à universidade, principalmente a universidade pública, essa hegemonia começa a ser, de certa forma, tensionada. Eu posso exemplificar, por exemplo, que em 2018, na UFT, nós fizemos a proposta do primeiro encontro de pesquisadoras e pesquisadores negros do estado do Tocantins. O objetivo era trazer docentes, discentes, pesquisadores e alunos da iniciação científica e na pesquisa para debater sobre os temas acerca da negritude e da representatividade dos negros dentro da universidade. Essa nossa ação foi de uma forma muito violenta, rechaçada dentro da universidade, inclusive por nossos pares, digamos assim, né? Por outros professores e professoras, inclusive com ameaças de que iriam procurar o Ministério Público para impedir que essa atividade acontecesse e colocando que a universidade não era um lugar para que essas pessoas, que esses grupos tivessem lugar de fala e que, textualmente, na minha universidade não vai ter reuniãozinha de preto e de indígena. Então, isso, de certa forma, evidencia o local que nós estamos falando. Se, de um lado, nós tivemos a expansão, o aumento da presença de pobres, negros, indígenas dentro da universidade, por outro lado, nós temos ainda um espaço que é um espaço hegemonicamente de um pensamento branco e eurocêntrico. E isso acontece aonde? Isso está no currículo, isso está na prática pedagógica e isso está na percepção que se tem sobre o outro. E aí, quando a gente fala sobre essa dificuldade, é bom a gente pensar, por exemplo, questionar, quando o nosso aluno entra na universidade, que referências ele tem de autores e de produção científica negra, de autores negros. Se nós formos olhar as nossas matrizes curriculares, poucos cursos os alunos vão saber ou vão debater a partir de uma perspectiva negra. Dentro, por exemplo, da formação de professores de letras, poucos cursos adotam autores, autoras negros e negras. Né? Poucos alunos conhecem Conceição Evaristo ou leram Quarto de Despejo. Quando a gente fala nas artes, nossos alunos, às vezes, podem terminar um curso na área de artes sem ouvir falar de Abdias do Nascimento, ou do Teatro Negro Experimental de Abdias do Nascimento. E ainda
com relação a isso, a gente tem resistência em muitas áreas, como, por exemplo, na área da psicologia, em se considerar a questão do racismo como uma questão fundamental na questão da saúde mental. Ou ainda, dentro da filosofia, uma dificuldade muito grande de se aceitar na filosofia, se discutir sobre a filosofia Ubuntu, se falar sobre filosofia da ancestralidade, porque esses saberes não eurocêntricos são considerados como não saberes, são considerados saberes que não são saberes que devam ser discutidos e trabalhados dentro da universidade. Essa é uma dificuldade séria que ainda a gente tem que romper. Sim, óbvio que o público que a professora trabalha é diferente do que eu trabalho. Mas eu penso de uma forma muito parecida com a professora Solange. Quando a gente trabalha a questão dos negros na escola de ensino fundamental ou de ensino médio, a gente encontra uma resistência muito grande do aluno, não todos, obviamente, mas de alguns alunos, no sentido de achar que o negro ele não é ele não é uma vítima de um sistema criado historicamente. Quando a gente trabalha a questão das cotas, por exemplo, o próprio aluno negro, muitas das vezes, às vezes alimentado por uma ideia criada na rede social ou por um discurso político, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de que o negro ele tem que ser capaz, entre aspas, porque ele não pode ser diferenciado do branco. Até usa esse argumento, né? Mas como que a gente trabalha a questão do racismo se na hora de colocar o aluno dentro da universidade existe um diferencial, né, de aprovação entre o branco e o negro? Quando a gente tenta explicar que é uma correção de um problema sério que aconteceu no passado, o próprio aluno negro muitas vezes ele fala, mas eu me sinto discriminado quando eu tento uma cota na universidade. Então a gente tem que no dia a dia tentar desconstruir esse pensamento que foi criado, não sei bem de onde, mas que foi criado para exatamente atender a demanda, essa demanda eurocêntrica que a professora citou, e que ela acaba sendo permeada, né, na nossa sociedade e na nossa escola, seja ela de ensino fundamental ou de ensino médio. A questão das referências negras dentro da nossa literatura, nós, na geografia, por exemplo, temos o Milton Santos, que é considerado um dos maiores geógrafos brasileiros, uma pessoa muito respeitada, mas que ele mesmo, né, relatava essa dificuldade que ele tinha exatamente por ser negro, por ter dificuldade de colocar suas ideias, às vezes tendo até suas ideias rechaçadas por pessoas pelo fato de ele ser negro. Então são problemas que eles existem, estão aí no nosso dia a dia, e que eles têm sim que ser corrigidos. Principalmente essa questão, colocar mais peças, né, pessoas, né, negras na literatura é fundamental para que nós possamos construir dentro da sala de aula, de ensino fundamental e médio também, porque é daí que se prepara o aluno para entrar na universidade, obviamente, e que ele tenha essa referência negra. Não são todos os autores que são brancos, né? Existem negros que já escreveram ótimas referências, ótimas biografias e fazem parte da literatura. E isso sim tem que ser respeitado e há uma necessidade, eu acho até que de uma mudança legislativa aí para a gente conseguir trabalhar mais essa questão da negritude dentro da própria escola. Outra questão que a gente trabalha também, principalmente no ensino médio, que tem uma resistência muito grande, é quando a gente trata as questões das religiões de matriz africana. Né? Elas são vistas de uma forma bastante preconceituosa dentro da sala de aula, e às vezes, quando a gente trabalha isso de uma forma mais veemente, a gente é até cobrado, né, por pessoas que também têm essa visão deturpada sobre essas religiões de matriz africana, que também não deixa de ser um preconceito contra os negros, né, historicamente. Sim, eu me lembro bem das discussões em sala de aula sobre cotas raciais e etc. E eu vejo uma certa ignorância também do povo branco de não saber que existe cotas, porque a maior discurso deles, pelo menos na minha sala de aula, era: por que só
o negro tem cota e o cara que é pobre e branco não tem. Eles, na verdade, não sabem dos próprios direitos, porque quem é de renda baixa também tem cota. Não é cota só racial, para indígena ou para negro. Na verdade, existe vários tipos de cotas e as pessoas não sabem disso e saem atirando para todo lado e falando mal das cotas raciais. E eles também não percebem que isso é a sociedade pagando, que deve muito, muito para os negros. Nosso país cresceu em mãos escravizadas dos africanos, que foram trazidos para cá à força. Então, é uma questão assim, muito difícil e que eu vi uma grande resistência. Quando se tratava numa aula de sociologia, numa aula de filosofia, numa aula de geografia, e realmente as pessoas têm muita resistência, inclusive os negros, como o senhor falou, professor. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Em questão às mortes de meninos negros inocentes, como João Pedro, o que vocês têm a dizer? Professora Solange? Eu acho que ela perdeu o sinal, Anderson. Eu vou responder a Então, sua pode ir pergunta. respondendo, Posso? professor. Pode. Muito bem. Eu penso que o João Pedro, ele é uma vítima da sociedade. Deixando claro que eu não estou vitimizando os negros. Eu estou dizendo que a abordagem policial sobre a casa do João Pedro, ela é o reflexo daquilo que o Estado, daquilo que a polícia pensa sobre os negros. Não dá para dizer que foi uma coisa aleatória ou que foi algo que aconteceu de forma esporádica. Acontece sempre. A gente também, eu sempre gosto de dizer que a generalização ela impede um debate razoável. Tudo que a gente generaliza, no meu ponto de vista, ela acaba impedindo um debate razoável sobre a perspectiva de você ouvir o outro. Mas não dá para a gente pensar que toda a polícia é violenta, que ela acaba tendo abordagens grotescas e violentas contra as pessoas. Mas também não dá para a gente pensar que todo negro, ele também é bandido, né? O caso do João Pedro, se não me trai a memória, ele tinha 14 anos de idade, estava dentro da casa dele e levou um tiro pelas costas. Então, são ações policiais que devem ser revistas. E a gente não pode esquecer, de antemão, que a polícia é a força do Estado. A polícia, ela é a mão do Estado sobre a sociedade. E essa mão ela é bem mais pesada na sociedade negra, e isso há dados estatísticos para qualquer um ver que isso realmente é verdade. Isso não é vitimismo, pelo contrário. São dados, a realidade ela está nua e crua para que todo mundo possa ver. Então, o caso do João Pedro, ele foi mais uma entre tantas e tantas e tantas pessoas negras que foram alvejadas, literalmente, muito em decorrência da sua cor, em decorrência da sua classe social ou da sua localização geográfica. Professora Solange, eu estava perguntando quanto à questão das mortes de garotos negros inocentes. O que você tem a dizer? Com relação a isso, eu penso que a primeira pergunta que se deve fazer é como se construiu a ideia da população negra, do homem negro, da mulher negra como criminoso ou criminosa, né? Porque isso não é uma coisa que acontece simplesmente pelo fato de as pessoas dizerem que existe uma incidência maior de crime praticado pela população negra, porque, inclusive, esse dado é uma inverdade, né? É importante a gente entender que esse processo foi uma construção histórica e foi um processo de construção a partir da industrialização, né, que se abre, digamos assim, a suposta ideia de que o negro se tornou livre, né? Mas que liberdade foi essa, que as pessoas não tinham direito a absolutamente nada, e a população negra se torna livre, mas sem direito à educação, sem direito à terra, sem direito à empregabilidade. E aí, o que acontece com essa população?
essa população acaba ocupando os bolsões de pobreza que se formam no entorno dos grandes centros industriais, mas essa população negra não é absorvida, né, pelo processo de industrialização. Tanto é que em São Paulo, por exemplo, nos anos de 1900 e 1930, 80% a 70% das pessoas que trabalhavam no chão de fábrica eram aqueles europeus que vieram para o Brasil com aquele processo de branqueamento, que foi uma política de Estado, né? O branqueamento da população negra, e os negros ficaram alijados de todo o processo de desenvolvimentista que se iniciou no Brasil. E aí, concomitante a isso, o que se deu no Estado foi uma política de criminalização da população negra. Se criminalizou, por exemplo, o encontro de negros, se criminalizava o batuque, se criminalizou a capoeira. Todo ajuntamento de negros, como se usava dizer, era criminalizado. Para se ter ideia, no estado do Rio de Janeiro, quando do processo, né, de industrialização e a ideia de desenvolvimento do país, era proibido que o negro andasse descalço, era considerado contravenção. Se ele fosse visto, pego mais de uma vez andando descalço, ele já se tornava um criminoso. Então, imagina uma pessoa que foi despossuída de tudo, de qualquer direito, inclusive da sua humanidade, e que é colocada como um marginal, como um criminoso. Então, é importante a gente entender que a ideia do negro como criminoso se foi um projeto de Estado que se constituiu no Brasil. E esse projeto reverbera até hoje, porque o fato, né, da população negra ser mais alvo do Estado, do braço do Estado, pela força policial, isso não quer dizer que a população negra é criminosa. Isso quer dizer que persiste no Brasil uma política de extermínio, de genocídio dessa população. Inclusive, isso já foi denunciado por organismos internacionais, como a OIT e a própria ONU. O Brasil ele vive um franco projeto de genocídio da população negra. E aí, o que é importante a gente pensar também? Nesse processo de construção da ideia do negro como criminoso, a gente tem a negação para essa população de toda e qualquer cobertura do Estado. Significa dizer o quê? A falha na saúde, na educação, na geração de emprego. O braço do Estado que entra na periferia e que atinge a população negra é o braço do Estado a partir da violência policial. E a violência policial é uma política institucional, é uma política de Estado para genocídio da população negra. E aí eu acho que a gente tem que ir até dar um passo além do discurso, né, do debate, que a gente tem ouvido muito, de que nem todo negro é criminoso, nem todo policial é violento, porque se nem todo negro é criminoso, e a gente sabe disso, é importante a gente entender por que se construiu a ideia do negro como criminoso e, mais do que isso, por que 75% das mortes provocadas pela polícia são da população negra. Por que em São Paulo, de 2014 até 2016, por exemplo, 67% das vítimas fatais, letais da ação policial eram negros? Não é por acaso isso. Isso é um projeto de Estado para eliminação ainda dessa população. Como começou com a escravidão, nós continuamos ainda no mesmo processo. Porque se nós conseguimos sair de um processo de organização social escravocrata, o pensamento escravocrata não saiu da sociedade brasileira até hoje. É isso. Então, eu venho fazendo outra pergunta. E quanto ao menino Miguel, o que vocês têm a dizer? A história, né, do Miguel, ela traduz a história de milhares de crianças negras, de mulheres negras do nosso país. E aí eu me remonta a uma questão que aconteceu há uns anos atrás, talvez, não sei se vocês lembram, quando saiu a PL da empregada doméstica, havia cobertura dos jornais dizendo o quanto
a classe burguesa tinha que perder tempo para cadastrar a sua empregada doméstica e dizer o quanto isso era um incômodo, né? E como tirava o final de semana dos empregadores ter que cadastrar a empregada doméstica. E aí eu associo isso a uma outra coisa, que eu costumo sempre dizer o seguinte, quando eu falei há pouco que nós vivemos ainda numa sociedade que tem uma perspectiva, um pensamento colonial, basta a gente ver a estrutura, né? A estrutura arquitetônica da nossa sociedade, porque a estrutura arquitetônica fala muito do lugar das pessoas. Para quem que serve o elevador de serviço? Para quem que serve? Por que se tem o quarto de empregada? Que normalmente, independente de ser uma planta de 150 metros quadrados ou de 500 metros quadrados, a planta de um apartamento, de uma cobertura de uma casa, vai ter área de serviço depois da cozinha, perto da área de tanque do serviço, com banheiro, que o chuveiro fica em cima do vaso sanitário, e um quarto que muitas vezes não tem nem janela. E o que isso significa dizer? Ainda que mulheres negras são objetificadas e são tratadas ainda como se tivessem que ser escravas da burguesia. O que aconteceu com Miguel evidencia o quê? Nós temos uma sociedade extremamente racista, que objetifica as pessoas e que não considera a vida dessas pessoas. Quando a gente diz que vidas negras importam, a pergunta é: importam para quem? Para quem que importa a vida de uma criança negra se a vida dessa criança vale menos do que a vida de uma criança branca? Ou vale menos do que a de um cachorro, de madame? Porque se, porventura, a mãe de Miguel tivesse deixado o cachorro cair de cima do prédio, talvez tivesse uma mobilização muito maior das pessoas do que como está acontecendo no caso do Miguel, que as pessoas mitigam e justificam ou invisibilizam o que aconteceu. Da mesma forma que quando aquele menino negro com deficiência mental foi enforcado até a morte no mercado em São Paulo, não teve uma comoção tão grande quanto teve quando um segurança espancou um cachorro. Vidas negras importam, e a gente tem que perguntar, importam em que medida? E para quem que importa a vida da população negra? Eu tenho visto, né, nas redes sociais, além das manifestações justificando, inclusive, né, e defendendo a dona do apartamento, mais do que isso, e que me incomoda profundamente, é o silêncio de uma parcela muito significativa da população que coloca muitas vezes nos seus avatares dizendo que são antirracistas e são antifascistas, mas se calam diante do caso de Miguel, se calam diante do caso do João Pedro, se calaram diante do caso da família que foi alvejada com 80 tiros, se calaram com o desaparecimento, né, a tortura e o desaparecimento de Amarildo. E aí é importante pensar e refletir sobre isso. As vidas negras nesse país, elas importam para quem, em que medida? Bem, professora Ana Júlia, eu sinto dificuldade em respirar. Meu filho se chama Miguel, né? Isso causa até uma comoção. Também se trata, apesar de ter mãe branca, se trata de uma pessoa negra, né? Eu tenho minhas características. E enquanto a professora falava, eu estava refletindo sobre um assunto muito importante. Ela tocou no assunto do Amarildo, né? Do rapaz que foi enforcado, do senhor que teve seu carro alvejado por 80 tiros. Mas eu começo a pensar, eu acho que o Miguel, ele começou a perder sua vida, porque ele tinha 5 anos de idade, lá no assassinato da Marielle. Se a gente para pensar sobre o que significa o negro para a sociedade brasileira ou para a sociedade mundial, a gente começa a analisar também esses fatos que eles acabam caindo no ostracismo. Querendo ou não, eles acabam sendo esquecidos. Por que são esquecidos? Porque não basta você colocar no seu avatar que você
é contra o racismo ou que você é contra o fascismo. Se você não internalizar essa ideia, se você não carregar essa ideia consigo, de nada vai adiantar. O problema social ele vai começar a ser o mesmo ou talvez até pior. Se calar diante dos acontecimentos também é uma atitude que ela não ajuda em nada. Mas falando da questão mais específica do caso Miguel Otávio, é o reflexo de uma sociedade branca, exatamente aquilo que a sociedade branca pensa da sociedade negra. A característica socioespacial que a professora colocou, ela é muito importante. Entre aspas, o branco, ele quer colocar o negro no seu lugar. Que lugar é o lugar do negro? Qual que é o lugar do negro? Para o pensamento hegemônico, para o pensamento eurocentrizado. O lugar do negro é o lugar de onde os europeus colocaram no Brasil, através de um processo de escravidão que nós conhecemos muito bem. E que também não acabou porque apenas mudou, né, a característica de escravidão. O caso do Miguel, ele reflete o que a patroa, né, hoje usa muito esse termo nas redes sociais, né, o que a patroa pensa da empregada. Olha, você tem a obrigação de cuidar dos meus filhos, mas eu não tenho obrigação de cuidar do seu. Então, se eu solto o seu menino, seu filho, e ele cai num fosso do elevador, cai da janela do apartamento, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque o importante é que você cuide do meu cachorro e eu cuide das minhas mães. Né? É assim, é o lugar, é o pensamento branco sobre o negro. Não há como que eu vou usar a expressão? Não há uma necessidade, entre aspas, de se cuidar do negro. O negro, ele tem o lugar que ele ocupa, e na visão daquela mulher, no meu ponto de vista, ela acha ou ela pensava que tudo o que ela podia fazer para a mãe era pagar o salário. Que isso vem numa questão de uma obrigação. Olha, eu pago o seu salário, você é obrigado a fazer aquilo que eu te imponho. E cuidar do seu filho não faz parte de um processo legal, entre aspas. Enquanto você cuida do meu cachorro, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o seu filho, porque ele é negro e eu te pago para trabalhar. Os 20 mil reais que foi pago como fiança, deixa claro, né, isso reflete de forma bastante forte, que a vida do Miguel, ela não tem valor humano, ela tem valor financeiro. Os 20 mil alimentou a necessidade do Estado, que é burguês, e o menino não vai voltar, e sabe-se lá se vai ter justiça sobre o acontecimento. Aí eu volto a dizer que o Miguel ele começou a morrer lá quando a Marielle tomou seus tiros. Por quê? Porque a injustiça em cima do caso da Marielle pode ser a mesma em cima do caso do Miguel, do caso do Amarildo, do caso do rapaz do shopping. Pode ser, inclusive sobre, já pegando uma visão mais holística, né, mais distante, em cima do rapaz que foi, no meu ponto de vista, torturado e morto por um policial nos Estados Unidos. Eu acho que isso depois vai surgir no assunto aqui. Mas, enfim, só para concluir minha fala, o que aconteceu com Miguel é o reflexo do que as pessoas brancas pensam com relação aos negros. E não é um caso isolado, não é a primeira vez que aconteceu, e provavelmente acontecerá várias outras. Na verdade, é como se o joelho do policial estivesse em minha garganta, porque me falta ar. E a pergunta que a professora Solange falou vale muito. Vidas negras valem para quem? E uma coisa que a mãe do Miguel falou e que me marcou muito foi: e se fosse ao contrário? E se fosse a mulher negra, que não é paga para cuidar dos filhos da patroa, deixasse o menino cair do prédio? A cara dela estaria estampada.
a justiça estaria sendo feita. Mas como se trata de um menino negro, a gente fica de mãos atadas. A outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: como não esquecer esses nomes e lutar contra a máquina racista da nossa sociedade? Eu penso que esquecer esses nomes a gente não esquece. Assim como a gente não esquece o nome do Miguel, não esquece João Pedro, não esquece de George Floyd, a gente não esquece de Zumbi, não esquece de Luísa Marim, de Maria Aranha, não esquece de um legado que nós temos enorme de homens e de mulheres negras que acabaram tombando nesse caminhar, né, do racismo. E mais do que isso, né, mais do que a gente rememorar essas pessoas, é a gente entender que a morte delas, ela não é uma fatalidade, não é uma coisa que se dá pela natureza da população negra, de desviante, né? Porque a ideia que se tem é que a população negra se constitui a ideia de que ela é desviante, de que ela é criminosa, de que ela vive a marginalidade. E aí essas pessoas, né, todas que tombaram e que continuam tombando, muitas delas é na luta justamente por superar esse processo. A gente tem o caso icônico, né, da morte da Marielle, que o professor colocou há pouco, e que a gente sabe perfeitamente, né, e cada vez isso fica muito mais evidente, de que a morte da Marielle é um processo de silenciamento, né, da resistência da população negra. Marielle ela pode ser considerada como uma dos ícones, né, dos nomes que a gente pode se referir quando fala da resistência e da importância da mobilização de homens e mulheres negros da perspectiva de se construir uma outra perspectiva, né, de se estruturar outras formas de relacionamento e garantia dos nossos direitos constitucionais. Então, acho que seria isso. A ideia de não se esquecer, quando a gente pergunta assim, né, por que os negros, né, eles têm esses momentos, há um momento em que há essa efervescência de defesa, né, quando acontece fatos, como o caso da Marielle, apesar do caso da Marielle ter sido muito politizado, a gente não pode esquecer que foi um crime e nós sabemos muito bem, todos nós sabemos muito bem, né, que é uma tentativa de silêncio, né, de silenciar uma voz que era extremamente ativa. Como a gente não esquecer esses nomes? Eu penso que é a resistência. Só que tem uma coisa, né? Eu também analiso de uma forma talvez mais fria. Quem não deve esquecer esses nomes é a própria, quem tem mais obrigação de não esquecer esses nomes, do meu ponto de vista, talvez obrigação seja uma palavra forte, mas são os próprios negros. Nós temos que tomar muito cuidado com o que acontece para a gente não ficar perdido no processo histórico. A morte da Marielle, os acontecimentos que aconteceram com os negros nos últimos anos, que tem chamado muita atenção da mídia, eles acabam caindo no esquecimento. Se a gente para analisar, nós mesmos, como pessoas, talvez cada um com seus problemas no seu dia a dia, acaba esquecendo nomes, acaba esquecendo eventos, né, vamos dizer assim, que marcaram a história do nosso povo, né, da nossa sociedade. Então, quando a gente fala, né, sobre qual que é a necessidade de defesa hoje dos negros, nós também devemos nos perguntar, no meu ponto de vista, quem deve não esquecer esses nomes? Obviamente, são todas as pessoas. Só que nós já falamos aqui hoje, de forma até meio exaustiva, da questão da descaracterização das características negras pelos próprios brancos. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, que nós negros não podemos esquecer dos nomes dos nossos negros que nós perdemos. Seja
pela brutalidade dos brancos, seja por um processo histórico, né, ditatorial, vamos dizer assim, do braço do Estado, da mão pesada do Estado sobre a população negra, seja por essa negligência do branco com relação ao negro, com relação ao pobre, com relação ao índio, com relação às mulheres. Então, quem não deve esquecer, do meu ponto de vista, é toda uma sociedade. Essa sociedade teria que pensar igual. Até porque se todo mundo pensasse igual, a gente não estaria discutindo esses problemas aqui, porque isso não seria um problema. E isso me chama muita atenção, que há mais de 500 anos atrás, o Brasil tinha um problema a se resolver com negros escravos, e esses problemas persistem até hoje, eles perduram durante séculos. E o esquecimento, quando a gente começa a trabalhar algumas questões, de repente a gente esquece lá. Eu acho muito interessante a forma com que a professora trabalha a questão histórica, a professora Solange trabalha a questão histórica, que a gente não pode esquecer das nossas raízes. Quando a gente fala em Marielle, a gente fala uma série de outros nomes, a gente não pode esquecer das nossas raízes, e nós, como negros, temos a obrigação, entre aspas, de não esquecer dos nossos nomes, não esquecer dos nossos entes. Claro que isso é uma questão social, mas nós é que temos, né, que ter essa resistência nesse sentido, no meu ponto de vista. Agora, eu quero perguntar para vocês o seguinte: o fascismo tem algo a ver com o racismo? Tem. O fascismo ele tem algo a ver com o racismo na medida em que ele tem como princípio a superioridade de um grupo étnico sobre o outro, né? Que é uma das marcas do fascismo. E quando a gente fala nesse movimento, né, da relação do fascismo com o racismo, uma preocupação que eu acho importante a gente ter é que a gente não acabe invisibilizando ou secundarizando a pauta do antirracismo no Brasil. Né? Por que eu coloco isso? Quando, né, em 25 de maio, com a morte do Jorge em Minneapolis, iniciou todo esse movimento antirracista que ele ganhou o mundo, né? Nós, no Brasil, tivemos duas pautas paralelas, que é o antifascismo e o antirracismo. E aí a questão, eu acho importante a gente perguntar, é se uma pauta ela consegue abarcar a outra. Para que a gente não debata na perspectiva de sermos antifascistas, mas esquecermos de que ser antifascista no Brasil significa ser, sim, antirracista. E quando a gente fala dos Estados Unidos, e é muito recorrente as pessoas falarem que mas nos Estados Unidos é muito mais racismo do que no Brasil. Isso é um equívoco, porque os casos que acontecem de assassinato de pessoas negras nos Estados Unidos é muito menor do que o número de mortos por violência policial no estado de São Paulo, por exemplo, no decorrer de um ano. E quando a gente coloca que a pauta do racismo ela é secundária, a gente acaba secundarizando essa pauta, a gente acaba minorando o significado dos efeitos do racismo no Brasil. Porque não dá para um país como o nosso, que a gente pode considerar como os países mais racistas do mundo, a gente falar de uma pauta antifascista e minorar ou colocar como secundária a pauta antirracista. Fascismo, eu creio que ele tem sim muito a ver com o racismo. Primeiro, pela questão de uma imposição de uma classe sobre outra. Aí a gente já estende isso também, não só do racismo contra os negros, mas também da discriminação com os índios ou outros grupos étnicos. E a questão da ideia do fascismo, essa autocracia, né, a questão do poder ditatorial, ela carrega um discurso
que talvez seja meio velado para alguns, mas é muito claro para outros, de que o fascismo ele deixa claro que quanto mais ele acontece, mais ele exclui as populações, principalmente as populações negras. Se a gente analisa os discursos atuais, ele é muito evidente no sentido da repressão, da oposição às classes negras. Então, se eu subo numa favela e mato 30 mil, provavelmente, esse é um discurso bem fascista, né? E provavelmente desses 30 mil, a grande maioria, a maioria esmagadora, serão negros que serão mortos. Então, eu acho que anda junto a ideia do fascismo, né, com a ideia do racismo. Quem é fascista, automaticamente é racista, do meu ponto de vista, e vice-versa. A outra pergunta é: como a luta antifascista e antirracista se aliam? Nesse aspecto, eu penso que elas acabam se entrecruzando justamente no sentido de pensar, né, que todas elas, tanto o fascismo quanto o racismo, passa pela ideia da eliminação do outro, da diferença, né? Foi assim, né, e a gente tem uma série de situações, né, históricas que nos mostram, né, nos evidenciam a eliminação da diferença, a eliminação do outro a partir de um pensamento fascista. E no Brasil isso se alinha também no sentido da destituição do direito do outro, do reconhecimento da humanidade do outro pela diferença. Então, a luta nesse sentido, ela tem que pensar, eu acho importante que se pense em unificar essas pautas no sentido de lutar por um país que nós não tenhamos essa distinção, né, e a exclusão do outro pela diferença, em que se refreie, né, o genocídio da população negra, da população indígena, que está em franco desenvolvimento, né, crescimento no país, e que se pense justamente no sentido de um país que se constituiu a partir da diferença e da subalternização do outro. É isso. Eu acredito que o antifascismo ele já é uma ideia do antirracismo. Esses discursos atuais que são feitos, eu gostaria de bater na tecla novamente de que as coisas não podem acontecer de forma esporádica. Ela tem que ter uma continuidade para que ela realmente possa acontecer. Quando eu citei na minha fala passada a respeito dos mais de 500 anos do processo de escravidão no Brasil, era sobre isso que eu quero dizer. É isso que eu queria dizer, que quando a gente trabalha as coisas de forma fragmentada, às vezes elas têm mais dificuldade de se instituir quando a gente trabalha a questão da sociedade, as questões sociais. Esse antifascismo, essa ideia que surgiu agora, né, não a ideia que surgiu agora, mas esse movimento que surgiu agora de antifascismo, que se torna algo bonito, infelizmente a gente tem que lidar com algumas coisas que chamam a atenção de forma bastante negativa. Que há uma política muito forte, eu digo uma política no sentido da politicagem, muito forte em cima da ideia do antifascismo e do antirracismo, principalmente na questão do antirracismo. E essas ideias elas são vehementizadas, né? Elas são fortalecidas em momentos como o que nós estamos vivendo agora, que antecede um período político eleitoreiro. É muito importante ressaltar que o antifascismo e o antirracismo tem que ser um movimento contínuo. Então, para ele ser validado, para ter uma ideia realmente coesa e que seja legitimada, ela tem que ter continuidade. Nós não podemos fragmentar esses processos e amanhã esquecer o que está acontecendo agora. Eu digo tanto na micro quanto na macro escala, nesse momento de transformação da geopolítica mundial. A gente não pode fragmentar, do meu ponto de vista. Então, a ideia do antifascismo e do antirracismo, ela necessita ter continuidade. É aí que eu acredito e volto a dizer que a nossa resistência que ela tem que ser contínua e forte.
Então, agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como vocês observam essas manifestações que lembram muito as manifestações do grupo Ku Klux Klan? Se a gente for olhar um pouquinho para a história do Brasil, esses movimentos, né, fascistas no Brasil, eles não, nazistas no Brasil, eles não são recentes, né? O Brasil, ele, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era o país que tinha o maior número de filiados ao partido nazista fora da Alemanha. O Brasil tem uma série de células neonazistas na região do sul do país e em São Paulo. O estado de São Paulo é que tem o maior número de células. Recentemente, o presidente, né, o líder da Ku Klux Klan, disse que o Bolsonaro soa como nós. Foram as palavras que ele utilizou, né? Então, o que a gente pode entender disso, né? Que além disso, né, nós tínhamos, por exemplo, Monteiro Lobato, ele era um simpatizante da Ku Klux Klan e ele era extremamente racista. A gente pode ver isso, inclusive, nas obras que ele escreveu, como ele se refere aos negros e negras. Então, o que nós temos não é um movimento novo, porque o Brasil, ele tem, né, pela sua, como ele foi instituído, ele tem muito forte a ideia de superioridade racial. A ideia de superioridade racial. Então, isso acaba acarretando o quê? Isso, de certa forma, nos evidencia por que nós temos a estrutura que nós temos hoje. Como eu disse antes, as pessoas costumam dizer que os Estados Unidos é muito mais racista que o Brasil. Os Estados Unidos, quando aconteceu o movimento, né, pelos direitos civis na década de 50, conseguiu uma série de direitos, a população negra conseguiu uma série de direitos que nós, aqui no Brasil, por exemplo, fomos conseguir só depois, em 1988, com a Constituinte. Quando a gente fala, por exemplo, sobre cotas raciais, a gente só conseguiu aprovar cotas para ensino superior no Brasil em 2012. O Brasil, até recentemente, ainda não tinha aprovado, não existia nenhuma lei contra o racismo, só foi aprovada em 1989 a primeira lei, né, Lei Caô, né, do racismo. Então, a nossa história é uma história de se constituir a partir do racismo. A população do Brasil, ela se constitui a partir de subjugar o outro, né? A população negra e a população indígena, que foi praticamente dizimada, foi subjugada pela população branca e numa percepção de superioridade racial. Então, essa supremacia racial que existe no Brasil alimenta essas movimentações. E nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, que a gente tem uma representação desse pensamento branco, eurocêntrico, de superioridade racial, né, da supremacia racial no Congresso, obviamente, né, no Planalto, obviamente a gente tem uma intensificação dessas manifestações. Isso não é porque não existia antes, é porque antes não havia um terreno tão fértil nos últimos anos para que as pessoas manifestassem, né, se manifestassem. E hoje elas se sentem muito à vontade em fazer ataques racistas, né, em perseguir a população negra, em ameaçar a população negra e de exterminar essa população. Então, nosso país, infelizmente, ele tem um histórico de alinhamento, de namoro com o fascismo e com o nazismo há muito tempo. Eu corroboro com o pensamento da professora Solange e reitero que essas manifestações, elas mostram, né, elas deixam claro, antemão, o pensamento que muitos no Brasil tinham e, de repente, tinha isso internalizado. Hoje é uma facilidade muito grande, pelo momento político atual que o Brasil vive, e de se externar
a ideia nazista. Quando a gente vê manifestações no Brasil com faixas que derrubam instituições, que pede o fim de instituições, a gente vê o fascismo se estabelecendo. A ditadura acontecendo, a centralização do poder, a supremacia racial, porque as manifestações que tiveram outro dia, eu estou aqui muito próximo de Goiânia, e pude perceber que em Goiânia teve um movimento outro dia, onde os comerciantes eles brigavam, entre aspas, eles manifestavam o desejo de reabrir o comércio, né, na cidade. Daí o que eu vejo em cima disso? Eu fiquei olhando a manifestação e observando. Lá não tinha negros, nas manifestações não tinha negros. As manifestações tinham brancos em carros de luxo que queria que os negros voltassem ao trabalho. A quarentena, entre aspas, agora só para dar uma pincelada na questão da pandemia, ela vale para quem pode ficar em casa, né, no pensamento da branquitude, vamos dizer assim. Ou seja, eu manifesto o desejo de reabrir o comércio porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter dinheiro, eu preciso como que dizem isso? A economia não pode parar, né? Acho que uma frase falando nesse sentido. Mas quem tem que voltar para o chão da fábrica é o negro, né? Então, assim, há uma manifestação muito clara de que essa ideia fascista, essa ideia neonazista até, ela acontece e que essa ideia de superioridade racial, ela fica muito clara. Claro que não é evidente aos olhos de todos, mas com um pouquinho de análise a gente consegue perceber. E corroboro também com o pensamento da professora quando ela diz que as manifestações fascistas no Brasil, elas não são de agora, é um processo histórico, e os dados que ela bem colocou, deixei isso muito claro. Assim como em 2016, nas manifestações para tirar a Dilma no impeachment, né, 2015, 2016, a maioria, inclusive em São Paulo, foi tiradas várias fotos com os manifestantes brancos levando seus empregados para cuidar dos filhos em manifestação. A gente observa o quanto não mudou muita coisa quando a gente vê as manifestações hoje em dia. Então, é bem claro para mim que em 2016 foi um golpe contra a nossa democracia e agora só vem piorando a cada dia mais esse golpe. E agora, professores, eu peço a vocês que vocês falem o que vocês quiserem deixar de recado para as pessoas que vão te assistir. Qual o recado que você quer deixar? Eu penso que é necessário que se faça algumas reflexões, né? O racismo ele não é uma luta só da população negra, né? O racismo não é um problema do negro, assim como o machismo não é um problema das mulheres. A gente não pode pensar que os negros são responsáveis pelo racismo, tem que resolver isso sozinho, da mesma forma que as mulheres são responsáveis pela violência, né, pelo machismo, pela misoginia, elas têm que resolver sozinhas. Isso é um problema da sociedade como um todo, né? Se a gente for pensar de como é que se constituiu esse país, esse é um problema que nós vivemos hoje por conta das estruturas que foram criadas pela branquitude. E aí, quando a gente fala da branquitude, eu falo da branquitude como uma categoria sociológica, assim como a gente fala de negritude. E aí é importante que se faça uma pergunta, mesmo quando a gente fala do engajamento, quando a gente fala do engajamento no movimento antifascista, quando a gente fala do engajamento no movimento antirracista, mas algumas perguntas devem ser feitas, como, por exemplo, a branquitude está disposta a abrir mão dos seus privilégios? Porque se existe um grupo que está sendo desrespeitado, que não tem seus direitos respeitados e que acaba tendo perdas com isso, alguém ganha. E quem ganha com isso é a branquitude. Porque, querendo a gente aceitar isso ou não, se a população negra ela acaba tendo uma série de
consequências do racismo, essas consequências também acontecem com a população branca, no sentido de terem privilégios a partir de ocuparem espaço de representatividade, de padrão de beleza, de aceitabilidade do mercado de trabalho, de acesso à educação, de acesso a uma série de bens, de saúde, de uma série de elementos em detrimento da população negra. E aí a pergunta que eu Professor? Sim, estou ouvindo, Ana Júlia. Acho que caiu, né, o Enquanto sinal ela da... não volta, vai falando. Tá sim. Bem, as minhas considerações finais é no sentido, Ana Júlia, de reforçar a ideia de que nós não podemos esquecer os nomes, não esquecer os acontecimentos, não esquecer as manifestações que são em defesa das teorias do racismo e do fascismo. Nós não podemos esquecer que, enquanto alguém é escravizado, alguém é beneficiado com isso. Isso é muito claro, né? Se alguém passa por um processo de escravidão, outras pessoas são beneficiadas por esse processo. Nós não podemos esquecer que nós não podemos nos calar e nós não podemos esquecer que nós não estamos alheios a situações que vêm acontecendo, tanto no Brasil como no mundo. Eu reitero que há uma mudança na geopolítica mundial, na estrutura política, na estrutura sociológica mundial, e que nós não podemos admitir que haja espaço para ações que elas não sejam voltadas para as questões humanas. Devemos pensar menos em economia e mais nos seres humanos. Acho que essa é uma reflexão simples, porém necessária de ser feita. E o momento ele é de muita reflexão, o momento ele é bastante complexo, nós sabemos disso. E essas reflexões têm que ser nesse sentido, de acordo com aquilo que eu penso. É isso. Professora Solange? Acho que caiu. Eu acho que ela perdeu o sinal. Deixa eu tentar ver aqui se ela voltou para terminar de falar. Enquanto isso, já que ela não voltou, o que eu quero falar é que foi um assunto muito bom, muito necessário. Eu acho que eu aprendi muito com a fala de vocês dois. Eu sei muito bem que eu não tenho poder de fala quanto ao racismo, porque eu sou branca e eu nunca passei por isso. Então, eu queria chamar pessoas que tivessem poder de fala. Mas eu também tenho consciência de que eu posso lutar contra o racismo todos os dias. E se eu puder fazer alguma coisa, eu farei. Eu entraria na frente dos negros em uma manifestação. Eu me colocaria à frente para ser linha de frente mesmo. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa defender uns aos outros. E só assim a gente consegue uma sociedade melhor, mais justa e mais unida. Eu acho que é isso que a gente precisa. Então, eu termino. Deixa eu ver aqui se a professora Solange voltou. Para a gente terminar. Oi, professora. Pode terminar sua fala para a gente encerrar. Caiu, acho que teve um problema aqui na rede. Bom, a pergunta que eu coloquei, né, naquela contextualização que eu estava fazendo é a gente pensar que nesse processo de construção coletiva, né, de resistência, se alguém perde, né, os seus direitos ou acaba tendo seus direitos infringidos, alguém ganha com isso. E aí é importante que a sociedade como um todo se pergunte se
a branquitude está disposta a abrir mão dos seus privilégios, né? Porque está na luta antirracista. E não pensar em uma outra estrutura social, não pensar digamos assim, em desestabilizar essa estrutura em que a nossa sociedade vive, acaba não tendo um efeito efetivo no estado de coisas que a gente vive. Por isso que eu quero deixar essa pergunta, né? Se a branquitude está disposta a abrir mão dos seus direitos não, dos seus privilégios, como a partir daquele processo, né, que se deu, em que a branquitude acaba tendo uma série de privilégios a partir da estruturação da sociedade. Eu quero agradecer a vocês dois por terem aceitado fazer essa conversa. E eu achei muito legal isso que eu estava falando para o professor Wender, que esse assunto é um assunto que a gente precisa falar. E precisa ser mais falado com frequência, para que não caia no esquecimento. Às vezes, algumas ações nossas são racistas e a gente nem sabe. A gente precisa saber, a gente precisa entender o racismo, o que ele é e como combatê-lo. Então, eu quero agradecer a vocês dois por terem aceitado. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é de extrema necessidade a gente fazer esse debate, né? É muito importante a gente ter espaços para fazer esse debate e levar esse debate para as pessoas refletirem um pouco sobre esse contexto, né? Que todos nós estamos imersos nele. Obrigada pelo convite. Eu agradeço, Ana Júlia, pelo convite. Agradeço a professora Solange. Reitero que é um prazer poder estar discutindo, né, com uma pessoa que tem tanto conhecimento sobre o assunto. Aprendi muito também. E eu penso que o momento ele é de reflexão, já disse, né, estou repetindo, ele é de muita reflexão. Mas eu sou bem otimista, eu penso que nós estamos conseguindo caminhar, sim. Uma coisa que eu gosto de bater na tecla é que nós não podemos esquecer. Nós temos a obrigação de continuar essa luta, para que isso não caia no esquecimento e a gente não fragmente um discurso, não fragmente ações, como aconteceu historicamente no Brasil. Acho que esse é um momento, uma oportunidade que nós temos de fortalecer a ideia, de fortalecer o nosso compromisso que nós temos com a nossa sociedade, com os nossos negros, com os nossos índios, com as nossas mulheres, com as nossas crianças, com os nossos idosos. E a gente não pode esquecer. Por isso que eu falo que a resistência ela é importante. E o negacionismo, a ciência e o conhecimento, ele só tem a impedir, né, a continuidade desse processo. Isso, obviamente, junto com um discurso, uma política fascista. Eu agradeço, Ana Júlia, muito obrigado, professora. Eu agradeço. E nós estamos aí. Tem prazer. Prazer foi meu, professor. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até o final. E eu espero que vocês tenham aprendido com essa conversa e compartilhem, porque eu acho que quanto mais pessoas assistirem e entenderem sobre o assunto, mais nós vamos mudar e melhorar a sociedade. Abraço!